você está recebendo esse vídeo agora, porque tem alguma mensagem aqui para o seu dia de hoje, ou para essa semana, que ainda está no comecinho. E a gente começa com a carta do enforcado, porém, de cabeça para baixo. E vocês sabem que eu não tenho tanto costume de fazer as tiragens enquanto eu tô no meu momento de alinhamento. Geralmente eu faço na hora que eu tô no meu escritório, mas eu tava aqui fazendo meus processos de sempre, fazendo os rituais do oráculo, escrevendo, e me veio esse impulso do opa, aperta o play que vai ter uma mensagem. E essa carta do enforcado de cabeça para baixo, principalmente com essa simbologia, que esse é um deck que tá vendo, todas as cartas são esse esqueleto. Para mim vem muito esse recado de você tá achando que você ainda tá nesse processo de cura, mas naquele ponto de estagnação, naquele ponto de eu não posso me mover agora, eu não posso dar um passo, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que entender o que tá acontecendo. Só que talvez o seu chamado para esse momento seja, ok, entenda que você já tem a estabilidade interna para começar a se mover no externo, permitindo que alguns ciclos que não fazem sentido comecem a deixar o seu campo, sem você se manter naquele apego. E às vezes é um apego mental, tá? Que a gente fica do, nossa, eu tenho que justificar isso, eu não vou em tal coisa, fulano não vai gostar, eu vou ter que depois compensar, ou eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo, de ficar nesse debate interno de a minha alma tá me puxando para um lado, a minha mente talvez ainda esteja presa na programação antiga das formas como eu já existi. Como que eu me permito expandir todo o trabalho interno que já foi feito para que as minhas ações estejam alinhadas com a minha alma e não com essas forçações de barra da mente, não com essas imposições de deveria, teria, gostaria, tereria da mente. E esse é um processo que eu sei que ele é muito mais simples de compreender na teoria do que na prática. Porque na teoria, você entendeu, você viu o vídeo, você saiu de uma sessão de terapia, você saiu de uma sessão comigo, você já vai sair, opa, entendi. Na prática, como é quando você está no trânsito e acontece alguma coisa? Como é quando você está naquele momento de desconforto, de ainda não saber lidar com a situação, de estar numa situação nova, de estar num contexto diferente, de estar talvez cercado por pessoas diferentes e compreender como que ali você sustenta a vibração de todo o processo de transformação que foi feito interno. Realmente para trazer um novo início. Deixando para trás toda aquela complicação, deixando para trás toda aquela confusão mental que era o que não te dava a permissão de existir mais em alinhamento com a sua alma. E tá tudo bem que é um processo aos poucos, tá? Porque o engraçado é que no tarô tradicional, geralmente a carta do enforcado, quando ela tá na posição certa, ela vem com essa carta da iluminação. E aí é que a morte saiu virada também. E vocês sabem que não são, quem não sabe ainda, quem não me segue aqui, eu sou Isa Sendo Eu, me acompanha pra dar uma olhadinha nas leituras que eu posto. E
tem alguns decks que eu não faço a leitura deles de cabeça para baixo, por ter sido uma intuição do deck ali no momento de leitura. Então eu respeito isso. Esse daqui não é um deles. Esse daqui é um deck que, na verdade, eu só tenho as Major Arcanas. Eu só tenho as cartas, que seriam tipo as cartas da corte, os arcanos maiores. E nesse, a morte em si tem essa simbologia. E é muito interessante ver tudo isso junto, porque é como se fosse assim: todo o processo interno que você já fez, agora ele tem que ser testado no mundo. Não adianta continuar se isolando na sua cabana no alto da montanha e acreditando que nesse lugar tá tudo lindo, perfeito, mas você também não tem nenhum gatilho. Você não tem nenhum que te testa. E aí é o colocar essa nova versão em teste para jogo. É tipo, você desenvolveu um protótipo, agora manda ele para algumas pessoas para ver se ele funciona de verdade. Para que então essa confiança e essa certeza internas comecem a pulsar de dentro de você e esse processo da iluminação chegue à conclusão, chegue ao processo de maturação mesmo, de ok, foi idealizado, foi prototipado e agora está sendo testado no mundo, igual você criar um produto. E aí talvez para quem trabalhe com serviço, com empreenda de alguma forma, isso pode até ser realmente uma ideia que nasceu dentro, que foi crescendo aos poucos e que agora é o momento de testa para depois já entregar para o mundo. Não sei, para alguém aí isso vai fazer um sentido. Se você quiser, me ajuda para poder olhar mais a fundo o seu caso, a sua energia. Essa é uma leitura geral, gente. Graças a vocês, eu já tenho 10 mil pessoas aqui acompanhando e até mais recebendo essas leituras. Eu fiquei muito feliz quando eu estava viajando e eu vi que um vídeo meu bateu, 120 mil visualizações. Eu não imaginava isso nunca, tá? Eu até emociono porque, assim, aqui foi uma plataforma, foi um rolê que eu comecei muito mais para ter uma liberdade de expressão maior do que no Instagram, que eu já tenho há muito mais tempo. Assim, eu emociono, eu choro. Que eu já tenho há muito mais tempo, só que são muitas pessoas que conviviam comigo em outras épocas, em épocas que eu não fazia tiragem, em épocas que eu tinha minha marca ainda, por exemplo, ou em épocas que eu estudava engenharia, ou que eu formei em engenharia, que eu trabalhei com isso, ou já são tantas versões que às vezes até eu me perco. Ou seja, em versões que não eram essa versão aqui, que eu passei por esse processo. Então, talvez o TikTok para mim foi muito essa parte aqui, do opa, deixa eu botar esse protótipo do mundo. Tanto que vocês acompanharam em primeira mão minha viagem dos 30 dias pela Europa fazendo as tiragens. Agora que eu comecei a postar por lá. E eu sinto que foi muito esse o caminho. E quando eu falo de fazer um atendimento comigo, seja um processo de mentoria ou o que for, é porque muitas vezes eu passei por esse processo, 99 enquanto eu estava falando isso, que agora você talvez está passando, está no meio, está se sentindo emperrado, perdido, sem acreditar que de fato vai ter um local ali, vai ter um renascimento após essa renovação. Então, se você sentir, clica aqui no link da minha bio e eu te vejo na próxima. Beijo!